Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a todos pela presença neste evento em que o Tiro de Guerra 02046 Assis e o Grupo Escoteiro Cambuí realizarão a comemoração de 200 anos de independência do Brasil. Iniciamos nossos trabalhos convidando os senhores vereadores a ocuparem seus lugares. Vereador Dionísio de Gênova Júnior. Vereador Fernando Pereira Circha Júnior. Vereador Gerson Alves de Souza. Vereador José Carlos Silva Beitum. Vereador Rogério Garcia do Nascimento. Presente no local o senhor Capitão PM Xavier, representando o 32º BPMI. Subtenente Jefferson Barbosa Teixeira, chefe de instrução do Tiro de Guerra 02046, Assis. Subtenente Rodney Antônio Gonçalves, instrutor do Tiro de Guerra 02046, Assis. Primeiro Sargento PM Alexandre Policher Alves, representando o Corpo de Bombeiros e o Grupo Escoteiro Cambuí. Senhor Marcelo dos Anjos, representando o deputado estadual Sargento Nery, os quais também convidamos a ocuparem os seus lugares. Convidamos a todos para acompanharem a execução do hino nacional. Na sequência, o hino de Assis. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada.
hospitaleira de prosperidade e de felicidade. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Convidamos os senhores Padre José Davi Spessotti e Pastor Adalberto para proceder à leitura do trecho bíblico e a bênção do nosso evento. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades aqui presentes. Em nome do senhor bispo Dom Agemiro, que não pôde estar presente por conta de um resfriado. Então, neste momento, eu gostaria de proclamar o Salmo 104. Fez sair com grande júbilo o seu povo. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis e toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Que nesta noite possamos agradecer a Deus por sermos um povo, o povo brasileiro, o povo que teme a Deus, e estamos aqui para rezar, para orar pelo nosso país, esses 200 anos da sua independência. Então, que Deus Todo-Poderoso, na sua infinita bondade, abençoe todo o povo brasileiro, todo o povo de Assis e as famílias aqui presentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a cada uma das autoridades que estão aqui. E nós manifestamos a nossa singela gratidão pelo convite. Sou Adalberto Fagundes, capelão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a noite de hoje é uma noite singular para todos nós. Primeiro, porque estamos celebrando independência. Quando pensamos em independência, nós falamos também em liberdade. Todos nós sabemos que a liberdade é um patrimônio alcançado. 200 anos de independência deve ser comemorado sempre. Muitos não vivem essa liberdade. Há uma premissa na filosofia que diz que a vida se alimenta da morte.
Possivelmente, alguns de nós hoje almoçou de mistura um peixinho. Outros, talvez, uma bisteca de carne suína. Quem sabe alguém se alimentou de um bife bovino. Para que nós possamos viver, um peixinho teve que morrer. Um suíno teve que morrer. Um bovino teve que morrer. A vida se alimenta da morte. E é exatamente por causa disso que Jesus morreu. Ele morreu para que todos nós tivéssemos vida, e vida em abundância. A liberdade que temos, muitos morreram, mas ela deve ser preservada a cada dia. Quero deixar um texto. O texto está no Salmo de número 33, verso de número 12. O texto nos diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nossa nação. E o que gostaríamos de fazer agora é orar. É agradecer a Deus por esta terra gentil do qual nascemos. Uma terra dócil que abriu seus braços para todos os países do mundo. Chegando no Brasil, são acolhidos. Vivemos numa terra, num país predominantemente cristão. Reclina a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, nós com muita humildade estamos aqui em nome de Jesus, celebrando, ó Deus, a independência de nossa pátria, celebrando, ó Deus, aquilo que o Senhor permitiu. Obrigado, Senhor, por este momento tão singular que estamos presenciando e testemunhando. O Senhor é a pessoa mais importante entre nós. Nos ajude a desenvolver um coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nossa pátria, por nosso estado e por nossa cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convidamos o senhor vereador Rogério Garcia do Nascimento para fazer o uso da palavra. Boa noite, família cisense. E para quem me conhece, eu vou expor aqui o que meu coração pediu. Ao presenciar essas crianças cantando o hino nacional e o hino da cidade de Assis, me emocionou muito. E as palavras do pastor e do padre falou muito em oração, em gratidão. Aqui nessa Câmara, nós temos, em algumas situações, divergências de opiniões. Isso é normal. Mas hoje, para comemorar essa data tão festiva, até que vai ser no improviso aqui, o nosso músico, Gerson, nós somos aqui uns teimosos musicais, para surpresa dos colegas aqui. É um momento de gratidão e de agradecer. Então, eu peço para quem souber que nos acompanhe do seu jeito, que o importante é agradecer a Deus por todo esse momento de estarmos reunidos aqui. 1, 2, 3.
todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que em Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que em Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quem sabe canta. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Convidamos os palestrantes, monitores, Maziero, Pierrotti, Santos e o atirador Leite a proferirem suas apresentações. Opa. Boa noite a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre a independência do nosso país. Como falar sobre a independência se a gente não sabe o que aconteceu? Se não é contado para a gente o que aconteceu? Bom, um bicentenário, 200 anos da nossa independência, que não foi somente o grito do Ipiranga. Passa muito além disso, vem desde muito antes disso, e segue por muitos anos além, até que hoje a gente está comemorando 200 anos. A independência foi um processo muito longo, onde perdemos muitas vidas, e eu posso dizer que foi a primeira fagulha do espírito patriota dos brasileiros, onde se deram suas vidas para lutar pelo bem do país. Vou citar um pouco dos personagens principais dessa trama. Eu vou falar sobre o Dom Pedro. Dom Pedro I, Dom Pedro do Brasil, ou Dom Pedro V, em Portugal, foi uma grande figura histórica nos dois países, aqui no Brasil, tanto em Portugal, que acabou recebendo os apelidos como o Libertador ou o Rei Soldado. Desde jovem, tinha fortes ideais e paixão por liderar. Ao longo de sua vida, veio aos 9 anos aqui com o Brasil, com a sua família,
cresceu aqui, foi criado aqui, declarou a nossa independência e promulgou a primeira Constituição brasileira, em 1824. Foi um guerreiro, lutou muito ao lado dos seus soldados e teve uma vida repleta de aventuras, tanto nas duas nações, em Portugal quanto no Brasil. Bom, outro personagem que é muito importante para a história da independência foi José Bonifácio. Ele é importante, já que ele auxilia Dom Pedro, juntamente com Maria Leopoldina, a impulsionar a independência, o processo de independência. Ele nasce no Brasil, porém toda a sua base estudantil é formada na Europa. Ele é formado em mineralogia, filosofia e direito, o que contribui cada vez mais com que a burocracia e a diplomacia no país ocorressem da melhor forma possível. Junto com esses dois outros personagens, José Bonifácio forja a independência, trazendo diversos princípios, não só nacionais como internacionais, como será dito mais para frente. Princípios oriundos da Revolução Francesa aparecem no Independência do Brasil. Bom, o papel dele é contribuir com Dom Pedro, seu braço direito. É dito no livro que ele era um homem muito inteligente, justamente é considerado um homem sábio. Em uma das passagens do livro é dito que, para o Brasil, ele foi como Thomas Jefferson foi para os Estados Unidos, apesar de não ter reconhecimento. Existem algumas diferenças entre os dois. Podem ser citados as três principais diferenças. O senso de humor de José Bonifácio, ele era mais animado, ele gostava mais de fazer as coisas do que Thomas Jefferson. Também pode-se citar que Thomas Jefferson pregava que, para a evolução de um país, as pessoas deveriam sangrar pela árvore da liberdade, não só aqueles que querem a revolução, mas aqueles que não querem, o sangue dos patriotas. E, principalmente, José Bonifácio, desde o começo de 1800, ele já pregava pelo fim da escravidão no Brasil. E isso, ao decorrer da história, é bem importante para o desenvolver da independência. E aqui nós temos mais um personagem histórico, que foi Maria Leopoldina, a grande imperatriz do Brasil, que o Brasil teve, né? Ela que veio para o Brasil em 6 de novembro de 1817, né? Chega desembarcando aqui, já com muita expectativa, né? Porque ela era uma mulher de visão, ela era uma mulher inteligente, uma mulher estudiosa, que adorava mineralogia, adorava coisas da natureza. E ela veio aqui para o Brasil com grandes expectativas de conseguir mudar esse país, de conseguir fazer esse país um lugar melhor, né? Ela chegou aqui encantada pelo Brasil e com a visão de que esse matrimônio, essa aliança que ela teria com esse país, iria salvar a vida de muitos brasileiros, né, que aqui estavam, né? Ela era uma mulher de muita influência, né? Veio do reino austríaco, filha de Fernando I, que era sobrinho de Maria Antonieta, grandes personagens históricos que passaram pela terra e faziam parte da linhagem dela, né? E Maria Leopoldina era essa mulher aí que veio para o Brasil e só teve a acrescentar, né? A visão dela para o Brasil era muito além do que os outros países tinham. A aliança dela com o Brasil foi justamente porque eram dois países que eram prejudicados pelo reino de Napoleão, e ela via um interesse, ela tinha um interesse e via positivamente essa aliança, esse matrimônio com Dom Pedro I. A vinda da família portuguesa. Bom, ameaçados por Napoleão Bonaparte, a família portuguesa teve que fazer uma difícil escolha.
continuar em seu país e acabar refém, ou vir para o Brasil, o país colônia deles. Lembrando que o Brasil não era nada avançado comparado com Portugal. E foi essa vinda da família portuguesa que conseguiu trazer diversas áreas aqui para o Brasil. Que eles queriam que o Brasil não fosse somente uma colônia. Enquanto eles estariam aqui na estadia, queria que o Brasil fosse uma segunda casa para eles, se parecesse um pouco mais com Portugal. Trouxeram arquitetura, design, cultura. E Dom João, quando chegou aos nossos portos, aportou em Salvador, 22 de janeiro de 1808. Veio com ele a família real, a corte e cerca de 10 mil pessoas da aristocracia da época. Era muita gente vindo, e Salvador não tinha preparado nada, não sabia da chegada da família real. No dia 28 de janeiro, 6 dias depois da sua chegada, ele programou o decreto de abertura dos portos. O que seria essa abertura dos portos? A abertura dos portos é a permissão para negócio com os ingleses, mas no seu decreto estava a permissão para comércio com nações amigas. Mas, claro que nos primeiros anos, por contratos, só foram com os ingleses, quando tinha tarifas mais baixas, tudo. Outros avanços que Dom João trouxe para o Brasil, no mesmo ano, foi a Academia Real Militar, o Banco do Brasil e 2 faculdades de medicina, a Faculdade de Cirurgia da Bahia e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foram feitas no mesmo ano e foram as 2 primeiras universidades do Brasil. Em 22 de abril de 1821, 13 anos após sua chegada, Dom João teve que ir embora com a sua corte aqui do país. Por quê? Por causa das revoltas do Porto, que estava tendo em Portugal, que eles foram pressionados, o rei foi pressionado a sair do país, aqui do Brasil. Portugal precisava muito do seu rei presente na sua terra, e ele achou que foi a melhor escolha possível. Mas antes de sair, ele nomeou o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, para que, mesmo que ele não estivesse aqui no Brasil, tivesse uma figura monárquica aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a importância e a relevância do que foi a Revolução Francesa, juntamente com o Império Napoleônico, e como isso influenciou na independência do Brasil. O principal lema da da Revolução Francesa foi igualdade, liberdade e fraternidade, que foram lemas utilizados por José Bonifácio para conduzir a independência como é conhecida hoje. A Revolução Francesa começa ali nos anos de 1789 e acaba em volta de 1799. E é importante contar sobre isso, porque foi o que mexeu com toda a Europa e, consequentemente, mexeu com o mundo todo, já que a Europa era o principal polo do mundo. E, com isso, Napoleão começa a invadir toda a Europa e a coroa se sente ameaçada. Por isso, ela vem para o Brasil, naquela época, buscando um abrigo mais seguro, ameaçada, com medo de ser massacrada por Napoleão. E isso é importante, principalmente a vinda, já que na época existiam os movimentos separatistas, que pregavam que o país deveria ser dividido em mais setores, pode-se dizer assim. Pode ser dito na revista Le Monde que poderia ser que o país seria dividido em 5 partes, porém, com o gesto de Napoleão de começar a invadir toda a Europa, a família real vem e essa desintegralização não ocorre. É até dito em um dos artigos de uma revista francesa, Merci Napoléon, que significa obrigado Napoleão, fazendo referência aos brasileiros que deveriam agradecer Napoleão pelo que ele fez indiretamente, mas que influenciou o país do que a gente é hoje, principalmente nossa integralização territorial e do tamanho que é o Brasil. Então, esse é o principal ponto a que devemos agradecer Napoleão pela influência que ele causou
não só no Brasil, mas como no mundo todo, através de seus ideais. E aí surge então, né, esse movimento pelo Dia do Fico, né? Esse dia que foi tão marcante, dia 9 de janeiro, o príncipe regente Dom Pedro, ele declarou que não ia cumprir o que a corte portuguesa estava impondo para ele, que era para ele voltar para Portugal e reduzir o Brasil, de certa forma, a voltar a ser uma colônia, a voltar a ser, né, a voltar a estar nas mãos de Portugal, né? E com a ajuda de Maria Leopoldina, como eu disse, era uma mulher de visão, ela conseguiu convencer, de certa forma, Dom Pedro a não. Esse país tem muito pela frente, esse país tem muito para ser livre ainda. Você tem que ficar, você não pode abandonar esse país agora. E Dom Pedro, como um homem sábio, escutou a sua mulher e ficou para o Brasil e proclamou esse dia que é tão importante, que indiciou o que mais para frente aconteceria, que era a independência, né? Foi um indício aí que a independência estava chegando, estava por vir, e a população também quis que Dom Pedro ficasse, porque já estava cansada também da corte portuguesa comandar o país de certa forma. Bom, na vinda da família real, na abertura dos portos, o Brasil deixou de ser colônia, se tornou união com Portugal. Recebendo, é claro, esse título, a corte portuguesa, quem não queria a separação, quem não queria deixar o Brasil ser independente, não gostou nada. E foram feitos muitos decretos absurdos, falando para o próprio príncipe regente voltar para Portugal, ordenando que o Brasil voltasse a ser colônia e voltasse para a mão de Portugal. E isso não foi acatado pelo nosso príncipe, como o Santos disse. Ele resolveu ficar e lutar pelo nosso país. E essa foi, então, a atitude de Maria Leopoldina, a imperatriz do Brasil, e de José Bonifácio, porque Dom Pedro já não estava mais no Rio de Janeiro, ele tinha saído com a sua comitiva para outro estado, e chegaram as cartas pedindo para que Dom Pedro voltasse para Portugal. E Dom Pedro, como não estava no Rio de Janeiro, como ele estava ausente, né, Maria Leopoldina e José Bonifácio tomam a iniciativa e assinam o decreto da independência antes mesmo dele soltar o grito às margens do Rio Ipiranga. A essa mulher, essa imperatriz, e o homem sábio, o melhor amigo de Dom Pedro, José Bonifácio, já tomaram a iniciativa e assinaram o decreto da independência antes mesmo do grito. Independência ou morte? A famosa frase dita por Dom Pedro, às beiras do Rio Ipiranga. Essa frase, agora vocês conseguem entender um pouco mais, ela não foi dita de um dia para o outro. Dom Pedro não acordou naquele dia e pensou, nossa, como seria bom o Brasil ser independente. Isso foi uma construção que começou, a fagulha disso foi a chegada da família real aqui no Brasil, onde abriu os portos, deu o gosto para o Brasil de ser independente. Deu aquele gostinho de, talvez, não ser mais preso a Portugal, de ser um país independente, do seu povo poder lutar pelo seu país, não pelo um país que está lá no outro lado dos mares. Nesse dia, só foi a formalidade, onde, recebendo o decreto, assinado por Maria Leopoldina, Dom Pedro escolhe cortar laços completamente com o seu país de origem, Portugal. Ele não estava sozinho, estava com a comitiva dele voltando de Santos, onde ele foi fazer uma das suas viagens
passando por São Paulo, à margem do rio Ipiranga, ele pronunciou independência ou morte. Em uma tarde, isso foi um marco histórico. Quando ele foi para a cidade anunciando isso, o povo queria que ele fosse imperador. O povo ficou contente com essa possibilidade de ser independente. E foi. Desculpa. Bom, mas claro que para ser independente, nem todas as províncias aceitaram. Tinha muitas províncias que tinham laço direto com Portugal. As principais províncias que ficaram contra essa independência foram Bahia, Piauí, Pará e Maranhão. Tanto que na Bahia, a independência foi proclamada dia 7 de setembro de 1822. Até 2 de julho de 1823, eles não aceitaram, lutaram contra essa independência. Claro que foi difícil essa batalha. O Brasil não tinha monetário suficiente para o exército, não tinha condições suficientes para ganhar essa batalha. Essa luta foi ganha com muito patriotismo, com muito querer do povo. O povo queria isso e o povo lutou para isso. Bom, como foi dito agora pelo monitor Pierrotti, o sentimento de nacionalismo e patriotismo começava a crescer muito no país. E muito pode se dar ao fato de Dom Pedro ter puxado esse legado. Ele começa com a bandeira imperial, que é o verde da casa de Leopoldina, como dito, é um grande personagem, um dos principais personagens da independência, e o amarelo, que representa a Casa de Bragança. É dito também no livro que essa bandeira ela traz um duplo sentido, com o verde representando as florestas e o amarelo representando o ouro, que existia em abundância no Brasil ainda na época. Bom, pode passar. Junto com a bandeira, o hino nacional também foi criado no mesmo dia da independência, e reforçando os ideais patriotas que a população precisava nesse momento, já que nasceu um país novo, um país que tinha acabado de nascer, precisava de força, e a melhor força é aquela que emana do povo. Bom, é dito aqui, país improvável. No slide, eu vou virar aqui com licença, tá as correntes que ilustram bem como a gente era ligado a Portugal, e o país como se tivesse quebrado ao meio, que ilustra pós-independência, o país ficou quebrado, ficou endividado. O país também não tinha exército, o país não tinha marinha, o país estava cheio de dívidas, já que, com tudo o que aconteceu, precisávamos de empréstimos externos, que foi onde começou nossas dívidas externas. No livro ainda é dito que seriam 1,2 bilhões de reais na moeda atual, e uma das partes também que é dito, como já disse, é que a gente não tinha exército, e o que tinha de exército era partidário da coroa portuguesa. Eles gostariam que o Brasil ainda fosse uma colônia de lá, porque para eles era melhor. E com isso, Dom Pedro retira do seu próprio bolso para poder pagar o exército, mas chega um determinado momento em que é atrasado 2 meses do salário dos soldados, e também não tínhamos uma marinha, principalmente. Então, com isso, é chamado um escocês, se eu não me engano, o nome dele é Cochrane, eu acho, algo assim. E é muito interessante essa parte, porque no livro ele é tratado como mercenário, e a principal característica do mercenário é trabalho pelo dinheiro. Mas se o Brasil não tinha dinheiro, como poderíamos pagar alguém para travar nossas batalhas? E é justamente por isso que Dom Pedro oferece os espólios de guerra. Aquilo que ele conseguisse destruir era dele. E, na época, os meios de comunicação eram lentos e escassos. Então, quando a República foi proclamada aqui no estado de São Paulo, dia 7 de setembro de 1822, até chegar nos outros estados em que a presença portuguesa ainda era muito relevante, muito forte, demorou muito. E, quando chega, eles ainda encontram resistência, como é o caso da Bahia. E que nas batalhas da Bahia é muito interessante citar Maria Quitéria,
que foi a primeira mulher combatente do nosso exército brasileiro e que lutou pela independência da Bahia. Também é interessante citar a Batalha de Genipapo, que foi quando os portugueses, retrata muito bem o momento que a gente vivia, os portugueses cercam uma cidade e massacram ela, porque nós não tínhamos recursos suficientes para poder se defender dos portugueses. Então, essa cidade é massacrada, sem chance de qualquer defesa. Bom, é importante também dizer sobre a tentativa da Assembleia Constituinte para tentar resolver a situação do país. Mas Dom Pedro não gosta muito da ideia, já que as principais ideias dessa nova Constituinte era a divisão dos poderes, e Dom Pedro gostaria de centralizar todos os poderes, gostaria de ser absoluto, só ele governar. E é onde começa o seu conflito com José Bonifácio. Esse conflito culmina na demissão e, posteriormente, no exílio dele. Quando Dom Pedro percebe que suas convicções não iam ser atendidas pela nova Constituinte, ele invade numa noite, que é conhecida como Noite da Agonia, e podemos dizer que ele dá um fim a essa Assembleia. E outro ponto que é muito interessante tocar, sobre os órfãos, que traz um pouco sobre o que acontecia no Brasil naquela época, já que o país era constituído, em sua maioria, por escravos, por pobres e por analfabetos. Então, seria um país difícil de dar certo. Até por isso, o título de país improvável. Bom, com a economia baseada no mercado de tráfico escravo, a elite não gostaria que os escravos, nesse primeiro momento, fossem libertos. Então, eles não gostam e falam para Dom Pedro, não podemos abrir. Só que Dom Pedro já tinha ideais que cravavam isso. E a elite, com medo do que ia acontecer, como já havia acontecido em outras colônias, de uma provável rebelião dos escravos contra seus senhores, conversam com Dom Pedro, que resolve por acatar seus ideais. E os escravos, sabendo o que aconteceu em Portugal, principalmente na Constituição, quando é dito que os negros seriam tratados como os brancos, segundo a Constituição portuguesa da época, eles ficam entusiasmados e muito animados, principalmente quando eles pensam que, com o fim da independência, provavelmente eles viriam a ser libertos. E, por isso, é mais um motivo para que eles possam lutar, é mais um gás que eles podem dar, além do patriotismo que já havia sendo desenvolvido tanto por Dom Pedro, tanto pelos seus principais companheiros. Então, com o processo de independência, muitos deles vão acabar por morrer, não vão conseguir passar por esse momento, mas a independência acontece, e o Brasil sai independente. Porém, seus interesses não foram para frente. É dito que eles continuam presos aos seus senhores até 60 anos depois, até 1889, e a insatisfação aumenta, porém eles não conseguem uma revolta de modo que eles fossem liberados. Mesmo que Dom Pedro concordasse com a liberação dos escravos, juntamente a José Bonifácio, que é um personagem tão importante quanto Dom Pedro, eles não vão conseguir ser libertos nesse primeiro momento, já que a elite do país não via isso como uma boa fonte da economia, já que a principal fonte era essa. Então, eles não gostam e pedem para que não seja liberado. E isso acaba gerando uma revolta, e eles continuam sendo mortos e escravizados até o fim de seus dias. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o Rei Soldado e o Libertador, como tratado pelo Fierrotti. O que acontece? Dom Pedro I, como já trazido anteriormente, ele era um rei participativo, ele gostava de desafios. Então, ele era um rei que realmente estava no campo de batalha com a sua guarda e com o seu exército. Mais um pouco para frente, ele vai mostrar principalmente o porquê do seu nome, o Rei Soldado e o Rei Libertador, por conta de sua participação na guerra entre os irmãos. Mas, principalmente na questão do Brasil, o rei é o Rei Soldado por conta de todas as suas participações e decisões mediante os conflitos internos que estavam tendo. Pode passar.
A guerra entre os irmãos. A guerra entre os irmãos, ela é ocasionada em Portugal após a morte do até então rei, em 10 de março de 1826, do Dom João VI. O Dom Miguel, ele havia sido exilado, pois ele havia feito uma revolta que foi contra os ideais do rei Dom João VI. Ele tinha sido exilado e estava fora do país. Nesse momento que o Dom João morre, fica vago a coroa portuguesa. No entanto, o Dom Pedro I estava no Brasil como príncipe regente, como imperador. E, nesse momento, ele foi proclamado rei de Portugal, juntamente como imperador do Brasil. Porém, na Constituição de 1824 do Brasil, impedia que o Dom Pedro fosse rei de Portugal e imperador do Brasil. Então, ele abdica o trono de Portugal em favor de sua filha, Maria da Glória, que na época tinha apenas 7 anos. Então, ele entra em contato com o seu irmão, até então exilado, e eles fazem um contrato, que ele casaria com sua filha Maria da Glória, quando ela chegasse na sua idade de 18 anos, que é a idade para casamentos, e ele seria o príncipe regente de Portugal durante todo esse período. Dom Miguel aceita rapidamente essa proposta, porém, com a volta dele a Portugal, Dom Miguel acaba fazendo um golpe, juntamente com a Igreja Católica, deslegitimando Dom Pedro I como rei de Portugal, rei legítimo de Portugal, por conta dos movimentos que ele fez no Brasil em 7 de setembro de 1822. Eles alegam que o Dom Pedro I tinha perdido o direito na hierarquia justamente porque ele proclamou uma colônia independente. Ele tirou uma colônia de Portugal, então eles pegam esse contexto e tiram o Dom Pedro da linha de sucessão. Com isso, o Dom Miguel era um rei absolutista, então ele concentrava todo o poder na mão dele. Ele gostava de fazer isso. E ele foi causando muitas destruições em Portugal. Dom Pedro I, como já trazido pelo monitor Pierrotti, ele era um homem que gostava de desafios. E já não muito aclamado no Brasil, ele decide voltar no dia 7 de abril de 1831, ele decide voltar para Portugal, para a Europa, primeiramente, para lutar contra o seu irmão. Nesse momento, ele deixa seu filho, Dom Pedro II, no Brasil, como príncipe regente e chama de volta o seu braço direito, José Bonifácio, para ser o tutor dele. Então, no Brasil, ficava apenas o filho Dom Pedro II como príncipe regente. Durante o decorrer dessa guerra, Dom Pedro I teve muitos desafios. Por conta de ele ser um rei liberal, ele defendia o lado liberal de Portugal. Então, ele estava contra o irmão dele, que era absolutista e atualmente rei legítimo de Portugal, e ele conseguiu ir convocando alguns membros de elite e alguns liberais, e eles foram para a Praia das Memórias. Antigamente era a Praia dos Ladrões, agora é a Praia das Memórias, que ficava ao norte da cidade do Porto. Com isso, eles entram na cidade do Porto, tomam a cidade do Porto, e eles são sitiados pelos miguelistas. Nesse conflito, que durou 2 anos, Dom Pedro I ele mostra o porquê do seu lado de rei-soldado. Ele realmente entrava nas trincheiras junto com seus soldados, conversava com todos os líderes militares naquela época e levava as informações. Independente se estava chovendo, retrata no livro 1822, que ele, durante épocas de chuva, mesmo assim, ele levava as mensagens e ia conversar com os atiradores nas trincheiras. Em 1832, ele consegue, juntamente com a Inglaterra, invadir a cidade de Algares, destruindo a frota de Dom Miguel, para justamente conseguir tirar o poder de Dom Miguel, do rei absolutista, que era Dom Miguel, irmão dele. Eles conseguem, então, dar o avanço em Portugal e Dom Pedro legitimiza o seu reinado como legítimo rei de Portugal. Porém, o irmão dele só vai se render totalmente em 26 de maio de 1834, que
que é o momento que ele assina um documento de exílio e ele é expulso de Portugal para sempre. Ele morre na Alemanha. Pode passar, Simão. E é nesse momento que Dom Pedro se despede do Brasil, né? No Adeus ao Brasil, a gente vai falar sobre a abdicação de Dom Pedro no poder, né? E no livro 1822 diz que o acervo do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, guarda uma das trocas de correspondências mais tristes da história do Brasil, que foi a correspondência entre ele e o seu filho, Dom Pedro II. Né? Ele abdicou do poder devido a alguns tumultos, né? Ele estava sendo ameaçado pela população. A população estava revoltada com ele no Rio de Janeiro e ele teve que abdicar do poder. São 4 grandes motivos para ele fazer isso. Um desses motivos foram alguns escândalos da vida pessoal dele, porque Dom Pedro ele era príncipe regente num país muito conservador ainda, num país que lá no comecinho já era majoritariamente cristão. Então, alguns escândalos da vida pessoal dele revoltaram a população. E o outro motivo foi a morte da princesa Leopoldina, né? A imperatriz que teve sua morte chorada até por escravos, pelas pessoas que eram mais pobres, né? E a sua morte foi uma coisa que abalou mesmo o país, né? Ela é uma mulher que foi uma grande mulher para o Brasil, um personagem histórico cheio de protagonismo, e durante suas jornadas ela teve momentos que que ela foi injustiçada, né? E apesar de sua morte ter sido uma fatalidade, ela fez muito pelo Brasil, fez muito pela independência do país, e nesse bicentenário ela merece também o seu espaço, a sua homenagem, né? O terceiro motivo foi porque foi a longa e desgastante guerra, né, contra a Argentina na província Cisplatina, que hoje, atualmente, é o Uruguai. Né? E todas essas dificuldades, elas convergiram para o quarto motivo, que o quarto motivo, pela abdicação de Dom Pedro I, por ele ter saído do Brasil, e na madrugada de 7 de abril de 1831, ele ter saído do Brasil sem nem se despedir dos seus filhos, né? O quarto motivo por ele ter feito isso foi porque seu governo se tornou um governo autoritário, um governo que perseguia as pessoas, né? Não se tornou um governo que a população aceitava. A população tinha medo de que o Brasil pudesse voltar a ser colônia, porque Dom Pedro estava privilegiando os portugueses, a elite, e estava deixando de lado as promessas que ele tinha feito, estava deixando de lado aquela impressão de liberdade que o brasileiro conseguiu após a independência, né? Após a declaração da independência. E com isso, com a ida dele para Portugal, com a abdicação dele do poder, ele chama de novo, né? Ele confia o seu tesouro mais precioso, seus filhos, para o seu melhor amigo, que antes ele tinha exilado do país, que é José Bonifácio. José Bonifácio, o homem sábio que sempre acompanhou ele durante os anos que ele governava, voltava para o Brasil após alguns anos, né, a pedido de Dom Pedro, para cuidar de Dom Pedro II e dos seus outros 4 filhos. O coração de Dom Pedro. Não sei se muitos de vocês sabem, mas o coração de Dom Pedro, ele está dentro de um... Como que é o nome disso?
dentro de um recipiente, e ele foi pedido para trazer para o Brasil de volta nesse bicentenário. Ele ficou em exposição durante 10 dias aqui no Brasil, e no dia de hoje ele está retornando para Portugal. O Dom Pedro ele morre cedo por conta justamente do fato de ele ser o rei soldado e da sua participação na batalha. Ele morre aos 35 anos, decorrente de uma tuberculose adquirida na batalha. Ele, por conta do desgaste físico, ele muito cedo fica acamado, logo após a guerra contra o irmão, e morre aos 35 anos. E o coração dele é tido como uma relíquia. E ela estava no Brasil até agora para comemorar o bicentenário. Então, essa foi a nossa apresentação sobre o bicentenário. Espero que a gente possa tirar dúvidas de vocês, a gente possa explicar mais sobre a história do nosso país, que eu venho pensando esses dias, que não é só porque a Copa está chegando, não é só por causa dos álbuns que a gente é patriota. A gente não pode ser patriota só nesses momentos, nessas datas, aniversário do país, aniversário não sei do que. A gente tem que ser patriota de coração e servir ao Brasil todo dia, cada um de sua maneira. Saber a história do país e amar ela já é servir ao país, já é mostrar que você é brasileiro, mostrar que você honra as pessoas que morreram por você, morreram pela nossa liberdade, morreram pelo fim da escravatura, morreram na Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil teve participação importante. E essa foi a nossa apresentaçãozinha sobre o bicentenário. Obrigado. Homenagens. Convidamos o homenageado, o monitor Vitor Ângelo Barbosa Pierrotti, para receber das mãos do vereador Dionísio de Gênova Júnior uma lembrança por ter se destacado no assunto bicentenário da independência do Brasil, dentre os 100 atiradores de 2022, pelo seu esforço e dedicação ao presente tema. Convidamos os vereadores Dionísio de Gênova Júnior, Gerson Alves de Souza, os senhores familiares do monitor Pierrotti, por favor, pode vir à frente.
Convidamos os vereadores Dionísio de Gênova Júnior, Gerson Alves de Souza, José Carlos Silva Betuim, Rogério Garcia do Nascimento, para vir à frente. Dará entrada a placa em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil. Será descerrada a placa do bicentenário. Projeto de Lei número 186 e 187, 2022. Descerraram a placa em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil, ao qual será fixada futuramente no obelisco na Praça da Independência João Batista Silva J., em frente à Câmara Municipal, na Rua José Bonifácio. Encerrando a presente cerimônia, convidamos a todos os presentes a entoar o hino da independência. Letra D, Evaristo de Veiga, em música de Dom Pedro I. Japonês da pátria
O subtenente Jefferson fará o uso da palavra. Boa noite a todos. Agradeço principalmente a presidência dessa casa por ter nos cedido o local para fazer a respectiva homenagem, a presença de todos. E esse projeto deu início com o subtenente Rodney levando os monitores do tiro de guerra. Ele se estendeu aos atiradores e hoje a gente está botando marco final no projeto que a gente começou em abril. Não quero me alongar, já foi bastante longa a solenidade. Agradeço mais uma vez a presença de todos. O subtenente Rodney vai explicar em 2 minutos como foi esse projeto. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como o meu colega subtenente Jefferson já explanou, esse projeto nasceu justamente de nós conhecermos melhor o nosso Brasil, entendermos melhor a nossa história. E existe uma passagem na Bíblia que diz que os bereanos eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque o apóstolo Paulo, ao pregar para eles iam e verificavam se realmente era do jeito que estava escrito. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas nos contam coisas, mas nós devemos ir e atestar para ver se realmente o que nos contam é verdadeiro. Eles começaram esse projeto no final de abril, né? A nossa ideia era sempre fazer a leitura de um capítulo por semana, a cada 2 semanas, e o coroamento justamente foi essa apresentação aqui na Câmara, a qual agradeço imensamente aos senhores vereadores por essa oportunidade, né, de mostrar justamente para o nosso público, né, o trabalho que os atiradores, né, o mérito é todo deles, porque justamente foram eles que se empenharam, se dedicaram para poder apresentar aqui, e meu muito obrigado. Está encerrada a presente cerimônia. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o desfile cívico, que será realizado na Avenida Davi Passarinho a partir das 9 horas.